Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos finalizar o nosso assunto de escalonamento, falando um pouquinho de como que eu consigo limitar um pouco a preempção para aumentar a escalonabilidade do sistema, né? Então, vamos lá. Bom, o escalonamento preemptivo por prioridades, vocês já viram nas aulas passadas que é a melhor opção para um sistema de tempo real quando eu conheço a carga das tarefas do sistema, né? Então, por que ele é a melhor opção? Porque a sobrecarga desse escalonador é muito baixa, né? Como vocês verificaram, a gente consegue fazer escalonadores muito rápidos, né? Com baixo tempo de execução. Se eu comparar, se eu tivesse algum tipo de dinamismo nas prioridades, né? Então, prioridades fixas, decidir qual é a tarefa mais prioritária, é algo que pode ser feito muito rápido, né? Eu consigo fazer com que tarefas urgentes sejam rapidamente executadas, né? Então eu consigo suportar prazos bem curtos para essas tarefas urgentes. No entanto, não é correto afirmar que esse mecanismo, essa escolha de um escalonador preemptivo por prioridades fixas, resulta em maior escalonabilidade, né? Como a gente viu pela taxa monotônica, nós convergimos aí para um limite máximo de ocupação do processador de 69%. Tá? Então, como é que a gente pode melhorar isso? Tá? Então, com o intuito de obter o que tem de melhor dos escalonadores preemptivos e não preemptivos, você criou o conceito de limitação de preempção. Então, se eu pontualmente evitar algumas preempções desnecessárias, talvez eu consiga melhorar a escalonabilidade do sistema. Então, eu gosto de usar como exemplo dessa técnica um sistema operacional chamado ThreadX, da Express Logic, que é um sistema operacional que já foi utilizado por exército americano, pela NASA, né, em seus projetos, né? E, se eu não me engano, o ThreadX agora foi comprado pela Microsoft. E nesse ThreadX você criou um sistema de dupla prioridade que eles chamaram de threshold de preempção. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse threshold de preempção, né? Então imaginem que uma tarefa tem uma prioridade, né? E essa prioridade é fixa. No entanto, quando eu tenho um threshold de preempção, quando a tarefa recebe o processador, quando ela começa a processar, imaginem que a prioridade dela é aumentada ou modificada para um threshold de preempção. É uma segunda prioridade. Então, quando ela não tem o processador, ela compete pelo processador com sua prioridade original. Quando ela recebe o processador, ela compete pelo processador com sua prioridade aumentada ou com seu threshold de preempção. E ela mantém essa prioridade até que termine de executar aquela instância, né? Até que ela desista do processador em algum momento. Então, ao selecionar um threshold de preempção que é maior que a sua prioridade, uma tarefa evita que algumas outras tarefas gerem a sua preempção, né? Então, essa é a ideia do threshold de preempção. Então, a quantidade desejada de não preempção é alcançada com a variação do threshold de preempção, né? Então, ele é uma escolha de projeto esse threshold de preempção. E eu posso fazer, por exemplo, testes e ver o que gera melhor escalonabilidade. Então, eu posso dizer que esse threshold de preempção introduz uma não preemptibilidade de maneira controlada em um escalonador preemptivo. Eu defino o quanto de não preempção que eu quero no meu sistema para uma dada tarefa, né? Então, existem alguns casos especiais, isso é bem fácil de entender. Se o threshold de preempção é o mesmo valor da prioridade original da tarefa, o escalador ele é puramente preemptivo por prioridades.
Se o threshold de preempção de cada tarefa é configurado para a máxima prioridade do sistema, então o escalador se torna não preemptivo com prioridades, né? Então, por que não preemptivo? Na hora que uma tarefa desiste do processador, você compete pelo processador por prioridades. Mas na hora que ele tem o processador, essa tarefa só larga o processador se ela quiser, né? Porque ela tem a maior prioridade do sistema. Então ela passa a ser praticamente um sistema cooperativo com prioridades, né? Então notem que existem os dois casos. E eu escolho algo intermediário entre o máximo e a mesma prioridade original para definir o quanto eu quero de não preempção. Para entender um pouquinho melhor, vamos usar uma tabelinha de conjunto de tarefas. Então aqui eu tenho 3 tarefas com seus tempos de computação e os seus períodos, né? O mesmo que eu uso lá para o escalonamento da taxa monotônica. Então, qual vai ser a prioridade dessas tarefas? Eu vou definir a prioridade pelos seus períodos. Então, menor período, maior prioridade. Tarefa A, maior prioridade. Tarefa B, prioridade intermediária. Tarefa C, menor prioridade. Se eu executar esse sistema, vocês vão ver pelo teste de escalonabilidade que uma das tarefas vai perder o prazo. E qual vai ser? A tarefa de menor prioridade. Então, por quê? Porque esse conjunto de tarefas ele não é escalonável por taxa monotônica. Eu vou fazer o teste de escalonabilidade, aquela equação que a gente aprendeu nas aulas passadas, e vocês vão ver que ele não dá verdadeiro. Isso é bem fácil de ver, né? Se eu jogar essas tarefas e seus tempos de computação num gráfico de tempo, assim, vocês vão ver que a tarefa A é a maior prioritária, então ela vai executar primeiro. O tempo de computação dela é 10, então ela vai executar depois a tarefa B, que é a segunda maior prioridade, que tem tempo de computação de 20, até que vai entrar a tarefa C. Só que logo nos 35 milissegundos, ou ticks do sistema, A executa de novo, que é o período de A aqui. E A faz uma preempção em C. Então A vai executar por mais 10 milissegundos e depois devolve o processador para B. Quando chega em 70, a tarefa C não concluiu ainda, né? Porque o tempo de computação dela é 35. Então aqui eu executei 5 e aqui eu executei mais 25. Então eu executei 30 mili dela, falta 5 mili. E já entra a tarefa A de novo. Quando a tarefa A conclui, está na hora da tarefa B executar, que é de maior prioridade. Então a tarefa B executa por 20 milissegundos. E quando ela termina, já está no próximo período da tarefa C, que ainda não terminou. Então aqui eu tenho um prazo perdido. Ah, mas se esse sistema fosse cooperativo, né? Se esse sistema fosse cooperativo, então esse aqui é o caso, ó, do primeiro caso que a gente investigou, que ele é puramente preemptivo com prioridades fixas. Agora, se eu usar o threshold de preempção 3, ou seja, toda vez que uma tarefa ganha o processador, ela sobe para a prioridade máxima, quais são os prazos dessas tarefas? Os piores casos, né? Então, a tarefa A, ela é a mais prioritária, mas na medida que uma dessas tarefas aqui pega o processador, ela sobe para a prioridade máxima. Esse é o outro extremo. Então, se a tarefa C, que é a mais longa, tiver em execução, quando ela terminar de executar, vai entrar a mais prioritária, que é a A. Então, qual é o tempo para executar a tarefa A no pior caso? Se ela ficar pronta exatamente no começo da execução da tarefa C, o prazo dela pode ser até 45 milissegundos e ela vai perder o prazo. Então, no sistema cooperativo, a maior probabilidade é que uma tarefa de maior prioridade perca o prazo. E para as outras tarefas, como ficaria, né? Então, se eu pegar a tarefa B, eu posso ter uma C executando. Então, ela pode levar até 35 milissegundos. Quando ele liberar o processador, quem é a maior prioridade? É A. Então, A pode executar, mais 45. Então, pode levar até 65 milissegundos para a tarefa B executar, mas ela não perde o prazo de 80. E para C, é o caso semelhante, né? Pode ser que entre A, B e C na sequência, né? E qual que é o tempo total disso aí para executar a tarefa C? Seria
65 milissegundos, porque no momento que ela pegar o processador aqui, ela não seria interrompida nem por A, porque ela teria a prioridade 3 também, e concluiria aqui em 65 milissegundos. Então, se eu uso escalonador preemptivo por prioridades fixas, se o conjunto não é escalonável, eu perco o prazo, uma tarefa menos prioritária. Se eu estou usando um escalonador no modo não preemptivo, porque cada vez que uma tarefa pegar o processador, ela vai subir para a máxima prioridade, quem vai perder o prazo primeiro é a tarefa de maior prioridade. Mas e se o threshold não for nem a mesma prioridade e nem a prioridade máxima, 3? Né? Então, aqui eu tenho um conjunto em que eu mantive o threshold da prioridade da tarefa A em 3, então ela é 3, ela mantém 3. A tarefa B tem prioridade 2 e quando ela ganha o processador ela sobe para 3. E a tarefa C, ela tem prioridade 1, mas quando ela ganha o processador ela sobe para a prioridade 2. Nesse caso, pessoal, o pior tempo de resposta da tarefa A é 30 milissegundos e o seu threshold é 35. O pior caso para a tarefa B é 75 e o threshold dela, o prazo, é 80. E para a tarefa C, o pior caso é 85, né? E o seu período ou prazo é 100 milissegundos. Então, notem o que aconteceu. A mais prioritária, ela não termina tão rápido como no sistema preemptivo, mas ela cumpre o prazo. A tarefa B também não termina tão rápido como poderia, mas ela cumpre o seu prazo. E a tarefa C, além de não perder o seu prazo, né, ela também não compromete a tarefa de maior prioridade com seu grande tempo de computação. Então, eu consigo fazer um uso acima dos 69% do processador, tendo prioridades fixas, mas tendo uma segunda prioridade que só entra quando eu recebo a CPU. Então, o que vai acontecer aqui no gráfico do tempo? Quem que é a maior prioritária? É A, ela vai executar, threshold de preempção 13, então ela não é interrompida. Quando ela larga o processador, entra B. E B tem prioridade maior que C e ganha threshold de preempção 3. Então ela também não é interrompida até terminar. E daí entra C. C tem threshold de preempção 2. Então A interrompe C. B não, mas A interrompe C. Então ela é interrompida aqui. Quando o processador é devolvido, ela continua executando e lá no tempo 70 A interrompe de novo, porque eu estou com prioridade 2, meu threshold, e entrou A com prioridade 3. Só que no tempo 80, quando entrar a tarefa B, que no projeto original interrompia a tarefa C ainda está com o seu threshold, então ela ainda tem prioridade 2, porque ela não concluiu. E uma tarefa de prioridade 2 não interrompe outra tarefa de prioridade 2. Então a tarefa B espera C concluir em 85 milissegundos, que está dentro do seu prazo. A tarefa B entra logo em seguida com prioridade 3, então ela não é interrompida pela tarefa A e também conclui seu prazo. Então, como vocês podem ver aqui, usando o threshold de preempção, eu consigo aumentar a escalonabilidade do sistema. Claro que existe um limite, e não é um projeto fácil de ser feito, mas algo que eu poderia fazer é fazer um algoritmo que testa todas as possibilidades, principalmente se eu tiver poucas tarefas, em que se escolhe diferentes thresholds de preempção para esse conjunto e se verifica qual que é a maior escalonabilidade do sistema. Então, essa é uma solução bem viável para aumentar o uso do processador sem perder prazos e manter uma espécie de prioridade fixa. Porque apesar de ter duas prioridades, as duas prioridades são fixas em tempo de execução. Então, essa é uma técnica de limitação de preempção, pessoal. Existem outras técnicas e elas são revisadas nesse artigo chamado escalonamento com limitação de preempção para sistemas de tempo real. Então, a Survey aqui, então, ele
ele vai revisar todas as técnicas de limitação de preempção que existem. Então, isso aqui é uma revista de bastante prestígio, né? Qualquer I3E Transaction de bastante prestígio. E vocês podem analisar essas técnicas nesse artigo. Mas todas são muito semelhantes a essa dupla prioridade. Elas vão usar uma outra técnica, vai fazer isso de outra forma. Mas no final das contas, o que ele vai fazer é limitar um pouco a preempção do sistema para tentar aumentar a escalonabilidade do sistema. É isso aí, pessoal. Até mais.